Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Abram as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2, do versículo 2 até o final, até o 20. Ao terminar eu digo: essa é a palavra do Senhor. Os irmãos respondam com amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, seu desejo é impetuoso como o Sheol, com a morte nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirá de despojo para eles, visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão. Por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Pois a pedra clamará da parede, e a trave responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerce com maldade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando bebida ao seu furor e embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também, expõe a tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Para que serve a imagem esculpida por um artífice? A imagem de fundição que ensina mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito dentro dele. Mas o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é o poder de Deus para nos salvar, para nos transformar. Nós não temos nada de nós mesmos, mas nós confiamos no poder da Tua palavra. Fala conosco nessa manhã. Nos transforma, nos repreenda, nos console, nos edifique. Faz nós mais parecido com o Senhor Jesus. Quebre os nossos ídolos,
destrua a Babilônia que há em nós. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês estão aí? Eu já fui criança como vocês acreditam nisso ou não? Faz tempo, mas eu já fui. E qual de vocês, crianças, que olhou assim um brinquedo ou alguma coisa assim, qualquer coisa, e vocês disseram assim: o dia que eu tiver aquele negócio, eu vou ser uma criança feliz, aí a minha vida vai estar top. Eu fui criança, eu já tive, eu vi um carrinho do Ayrton Senna, vocês nem sabem o que é isso, carrinho do Ayrton Senna de madeira, eu vi na vitrine, eu falei: se eu tiver aquele carrinho ali, pronto, aí eu sou feliz, aí eu sonhava com o carrinho, eu pensava no carrinho, e adivinha, meu pai trouxe o carrinho. Quando eu vi aquele carrinho, era a redenção final, consumação de todas as coisas. Meu Deus, agora a vida vai para frente, agora vale a pena viver, mano? Mas adivinhe, 2 meses depois, como é que estava o carrinho? Quebrado, encostado. Mas aí eu parei, falei: não, eu já vi que não vale a pena, nada vai me preencher, tá bom assim. Certo? Errado. Eu coloquei o olho em outra coisa. Aí era uma bicicleta. Ganhei a bicicleta. 2 meses depois, eu quero um celular agora. E a coisa para? Não para nunca. E aonde isso te leva, criança? Não vai mudar, tá? Não pensa que nós adultos, nós somos assim muito diferentes de vocês. Muda as coisas. Vocês querem um carrinho, nós queremos um salário assim. Liberdade financeira, né? Agora fala liberdade financeira e faz aquele escope mentiroso. E a gente fica assim: nossa, o dia que eu tiver a liberdade financeira. É igual a vocês, é que vocês querem um carrinho, nós queremos a liberdade financeira, viajar com a família, aquelas bobagens todas. E é uma prisão. Nunca se farta. É igual a sanguessuga tem 2 filhas. Vocês lembram disso em Provérbios ou não? Em Provérbios? A sanguessuga tem 2 filhas. Como é que é o nome de uma? Ih, vocês não estão lendo a Bíblia, hein? Uma é Dá, e a outra é o quê? Dá também. É Dá. Essa é a característica do nosso vazio existencial. Dá. E é como a morte, nunca para. E você cai dentro de um abismo profundo e não chega a lugar nenhum, a não ser angústia, tristeza, decepção, desilusão, raiva. Ah, se meu pai não me desse aquele carrinho. E é assim, o homem é assim. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. E voltando agora para a igreja toda, entender o capítulo 2, amados, é fundamental para entender o livro de Abacuque, porque agora o capítulo 2 é Deus falando, e essa fala de Deus vai levar Abacuque no capítulo 3. E o que há no capítulo 3? A doxologia, a adoração. Mas vocês lembram bem que Abacuque não começa com adoração. Como é que começa o livro de Abacuque? Abacuque começa falando, e ele começa muito mal. Ele está apavorado, perplexo, estarrecido. Nós vimos isso. O contexto aqui de Abacuque é que Israel já foi engolido pela Síria. Só sobrou o reino do sul, só sobrou Judá, é onde está Abacuque. E as promessas, as alianças, está sobre Judá. É Judá que vai encher, é de Judá, nação sacerdotal, que a terra será cheia da glória de Deus. Mas quando o homem de Deus, Abacuque, ele olha para dentro de Judá, o que ele vê? Pecado, violência, destruição.
opressão, mentira, engano, roubo, no meio do povo de Deus. E ele ora, e ele ora, e ele ora, e não muda nada. E ele começa então o capítulo 1 dizendo: até quando, Senhor, clamarei? Tu não me escutarás. Você não está vendo o pecado no meio do povo? O Senhor não vai fazer nada? E as tuas promessas, e a aliança, e o pacto, e a tua glória. E nós deixamos isso bem claro, que a oração de Abacuque não era pelos seus caprichos pessoais. A finança está quebrando, a bolsa está quebrando, um grande decreche acontecendo. Não é nada pessoal. Ele está preocupado com a glória de Deus, com o nome de Deus, com a honra de Deus, com a lei de Deus, com a aliança de Deus. Aonde vai parar se o povo te abandonou? E Deus responde o capítulo 1. E a resposta de Deus, nós falamos muito, a resposta de Deus, o remédio de Deus para a doença, o remédio é pior que a doença. E Deus diz: você está reclamando de Judá? Aí eu vou? Não, eu estou vendo a situação, eu não me calei. E eu vou dar uma solução em Judá. Eu vou levantar um povo, eu vou levantar a Babilônia, um povo feroz, um povo impetuoso, e eles vão destruir Judá. Então a cabeça de Abacuque entra em colapso total, e ele vai dizer: mas agora piorou. Se eu estava esperando uma resposta de Deus trazer um avivamento em Judá, Deus está mandando um povo que é pior do que nós, porque eles são pagãos, eles não conhecem a Deus, não tem os oráculos de Deus, não tem a revelação da lei de Deus, não há aliança de Deus com eles, e esse povo vai entrar aqui, vai invadir aqui, vai destruir tudo. E o Senhor fala: estou levantando esse povo, eu levantei a Babilônia para destruir esse povo. Ficou pior. E nós terminamos o último sermão com o versículo 1. Então eu vou colocar na minha torre vigia. Eu não entendi nada, não faz sentido o que o Senhor está falando, mas eu vou subir na torre e eu vou ficar vigiando e ver o que o Senhor fala comigo. E Deus volta e fala com Abacuque. E agora o capítulo 2 é Deus falando com Abacuque, mas Deus vai falar coisas aqui agora que a mente de Abacuque vai mudar. Ele vai entender, e é por isso que o 2 vai ser a ponte para levar Abacuque do 1, que é lamento, perplexidade, para o 3, que é adoração, doxologia, louvor, cântico. E Deus não fala que a situação vai mudar. Deus não vai falar aqui no capítulo 2, sabe de uma coisa, acho que eu me arrependi, não vou fazer isso não. Não, isso é certo, isso vai acontecer, você pode escrever, isso vai acontecer. Mas o que mudou? Se a situação não mudou, o que mudou em Abacuque? O que é que Deus falou para Abacuque? Como é que Deus corrige a percepção de Abacuque? E Deus então, Ele vai dar uma resposta profunda, e a resposta de Deus nunca é simplista. Como é que Deus consola? Como é que Deus nos ensina pela sua palavra a lidar com a realidade da vida? E o capítulo 2 então são as boas novas de Deus ao profeta. Entender então Abacuque 2 é a chave para entender o livro, é a chave para entender como Deus consola, e qual é a única coisa capaz de nos consolar em um mundo caótico como é o mundo de Abacuque e como é o nosso mundo. E a resposta de Deus para Abacuque é que Abacuque ele está com uma visão muito limitada da fonte do mal, do que é o mal. E isso é em nós também, nós temos essa tendência de eleger, esse é o problema do mundo, o problema do mundo é aquilo ali. E Deus vai dizer para Abacuque, nós vamos ver detalhes por detalhes daqui a pouco, que o problema não é a Babilônia. O verdadeiro problema é o orgulho insaciável no coração humano. Babilônia, você diz que é um povo pior do que Israel. Por que você disse que a Babilônia é pior do que Israel? Israel e Babilônia
eles estão encerrados debaixo da mesma desobediência. Eles caíram no mesmo pecado. Pode ser que o pecado de Israel seja numa direção e o pecado da Babilônia seja em outra direção, mas o que está por trás de Israel e da Babilônia é exatamente a mesma coisa. Isso nos lembra agora, quando nós estávamos lendo Romanos, capítulo 1 de Romanos, é Paulo dizendo da depravação dos gentios. Qual que é o problema dos gentios? Eles têm ídolos, eles adoram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Eles caem em podridão, em prostituição e toda sorte de idolatria. Mas o que impulsionava os gentios a fazer isso? O que impulsionava a Babilônia a fazer isso? O coração deles, o pecado, o orgulho infiltrado no seu coração. E o apóstolo Paulo então chega em Apocalipse, em Romanos, 2, e ele vai dizer: e vocês, judeus, vocês acham que são diferentes do gentio? E é o que Deus vai dizer aqui em Abacuque 2: você acha que Israel é melhor do que a Babilônia? Paulo vai dizer: você, judeu, que está aí com essa roupa religiosa, você que abomina os ídolos, você que nunca entrou no mundo da prostituição como os gentios, mas você é entusiasmado, infiltrado na religião, vocês cometem o mesmo pecado. Pode ser que se materialize de forma diferente, mas o que há em você, tudo que você faz, também é promovido pelo seu coração orgulhoso. Você se acha mais santo do que os demais, você tem uma roupagem religiosa, mas tudo que você faz, as suas orações nas praças, pode ser que você não vai para a praça para prostituir como gentil, mas você vai para a praça para orar, para ser visto. Mudou a prática do pecado, mas o que impulsionou o pecado é absolutamente a mesma coisa. Vocês estão debaixo do mesmo pecado. O coração de vocês é corrompido igualmente do gentio. Isso pode se materializar de maneiras diferentes, você pode criar ídolos diferentes, mas a situação é a mesma. E você está chocado, Abacuque, mas eu vou encerrar, eu vou calar a boca de todos. Cale-se diante de mim toda a terra, porque eu não dependo de Israel para preservar a minha glória. Ainda que Jerusalém e o templo caiam, eu vou te mostrar, Abacuque, que eu reino, eu estou no meu templo. Jerusalém será invadida, o templo vai cair, e o que será da tua glória, Senhor? E o que será do teu nome se o templo cair? Deus vai dizer a Abacuque, daqui a pouco nós vamos ler: eu estou assentado no meu templo, calem-se diante de mim toda a terra. Eu nunca dependi de Israel, eu nunca dependi de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sempre tive um projeto, e o meu projeto é: eu vou encher a terra com a minha glória, como o mar, como as águas cobrem o mar, eu vou cobrir a terra com a minha glória. Esse é o meu projeto. Eu estou sentado no trono, vocês são todos pecadores, igualmente pecadores, e ninguém pode impedir o meu projeto. Eu vou encher a terra com a minha glória, independente do pecado de Abraão, de Isaac, de Jacó. Teu pecado, o pecado de Israel, a atrocidade da Babilônia, eu vou calar a boca dos judeus, eu vou calar a boca dos gentios, eu vou encerrar todos vocês debaixo da culpa. A terra vai se encher do conhecimento da minha glória, como as águas cobrem o mar, porque a minha glória não depende da tua glória. A minha glória vai prevalecer apesar dos homens, apesar de vocês. E essa é a grande mensagem do Evangelho em Abacuque. Aliás, o centro do livro de Abacuque é o capítulo 2, versículo 4, que Paulo vai tratar isso. O justo vai viver pela fé. E a mensagem aqui é: todos pecaram. Aqui está o Evangelho no capítulo 2 de Abacuque: todos pecaram.
Babilônia, judeu, todos buscando glória, estão destituídos da minha glória. Eu não contei com perfeição de Abraão, de Moisés, de Davi, nem de ninguém. Eu sou justo, e eu sou o justificador daquele que tem fé em mim. Aliás, Abacuque, ele já revela no versículo 4, o justo viverá não porque é melhor do que os outros, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. O justo viverá pela fé. Você não vai viver porque você é melhor do que o babilônico, porque Judá é melhor do que a Babilônia, mas por crer no Deus que justifica o ímpio, mostrando a sua glória. E nós vamos ver que a glória de Deus é Cristo crucificado, mas vamos devagar. Então Deus vai revelar a fonte do mal. Deixa a Bíblia de vocês aberta. A primeira coisa que Deus vai fazer aqui é para Abacuque, é revelar a fonte do mal. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, se apressa para o fim, e ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante? A sua alma não é correta. Primeira coisa que Deus revela aqui sobre o arrogante, a fonte do mal: a sua alma não é correta. E aqui está o versículo que Paulo vai usar em Gálatas, em Romanos: mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho, em outras traduções aí pode ser também a riqueza, ela é enganosa, é traiçoeira. O homem arrogante não permanece, seu desejo é impetuoso, como a sepultura, como o Sheol, ele nunca está satisfeito, como a morte nunca se farta. O problema da Babilônia é esse. Por que ela é um império e ela não para? Você acha que ela é o problema? Você também é assim. É isso que Deus vai falar daqui a pouco. Nunca se farta, mas se ajunta, mas para si ajunta todas as nações. Então o texto aqui claramente, já de início, ele separa todos aqui em dois grupos: o arrogante, o soberbo, o ímpio, e o justo. O justo é aquele que vive pela fé. E nós vamos focar agora apenas no arrogante. E aqui nós temos algumas características. Quem é esse arrogante? Cuidado, Abacuque, cuidado. Você não pode errar nisso. Irmãos, nós não podemos errar nisso. Identificar qual é a fonte do mal. Nós temos um monte de ideologias do mundo que identifica qual é o problema do mundo, qual que é o problema da humanidade. E se você identificar isso errado, você vai ter uma solução errada. Tem ideologias que dizem que o problema do mundo é propriedade privada. A solução qual que é? Comunismo, socialismo. Acabe com o capitalista. Teve gente na história que falou que o problema do mundo era judeu. Acabe com o judeu e pronto, nós temos um mundo resolvido. Essa é a causa de toda tragédia. Identificar o problema, e o problema nunca é você. O problema é alheio a você, é outro, é a Babilônia. Se eu acabar com a Babilônia, irmãos, depois da Babilônia ela foi destruída, acabou o problema do mundo. Levantou a Pérsia, levantou a Roma, levantou o Império Otomano, levantou o Império Britânico, levantou o Império Americano. O mundo continua um caos. E Deus está dizendo: olha, o problema é o homem arrogante. A sua alma não é correta, não é reta. E nós já vamos entrar nisso aqui. Ela é torta. A alma é inclinada para o mal. Essa é a característica do homem arrogante. Você está falando para mim que a Babilônia é arrogante? É arrogante. A alma dela não é reta, mas olha para a sua. Olha para Judá, olha para Israel. A alma do arrogante não está em linha reta com a vontade de Deus. O problema do arrogante não começa com as suas ações externas. Não é o que ele faz que é o grande problema. O problema é a sua estrutura interior, é a sua alma
não é reta. O que ele está fazendo aqui é uma consequência de algo que está dentro dele. Algo dentro dele está quebrado. Algo dentro dele está torto. E como ele vai responder isso? Depende. Se você é um imperador, você age de uma maneira. Mas como pai, você tem tudo, todo o código da maldade está dentro de você. E você faz isso no micro, como pai. Mas se você fosse um imperador, você estaria fazendo aquelas atrocidades horríveis. Está dentro de você toda a maldade. É engraçado as pessoas falando da Rússia, mas como pode? Não há paz nesses presidentes. Por que eles não sentam e se reconciliam? Aí você vai ver a pessoa, está brigado com a esposa. Ele acha que ele é melhor do que o Putin. Ele só não está brigado com uma nação porque ele não é o presidente, mas ele está brigado com o pai. Faz 15 anos que não fala com o pai. E o grande problema dele, Putin, como que pode? O mundo não tem paz, mas ele não tem paz com a família dele, com a igreja que ele frequenta. E Deus é o problema, Abacuque, a tua alma, a alma do ímpio não é reta. Você está preocupado na ação, no que ele vai fazer? O meu olho não está vendo a ponta do iceberg, o meu olho sonda as profundezas desse iceberg. E as profundezas, isso que você vê na parte de cima, Abacuque, isso é a ponta do iceberg. Você acha que o problema do mundo é o Putin? É o Estado Islâmico, é o Hamas, é a esquerda, é a direita. Isso é o que você está vendo na superfície. O problema que eu estou enxergando, ele é profundo, ele é na alma, que não é reta. Abacuque, se você visse o que eu vejo na alma humana, quando você vê um crime saindo para fora, aquilo é o que saiu para fora. É tão forte o pecado nele, que ele pensou, se eu matar eu vou para a cadeia, eu vou ter problemas, e mesmo com todo o problema que ele vai ter, ele cometeu o crime. Você se impacta com o crime cometido, mas eu conheço, eu sou o público da profundeza de quem é aquele homem. Talvez ele nunca vai adulterar, mas eu sei o que ele pensa quando ele deita na cama dele. Eu vejo o adultério no coração dele, na alma dele. Aí você fala, não, é um homem bom, nunca traiu a esposa. Nunca traiu, porque na consequência, quando ele viu as consequências, ele falou, não compensa. Mas no profundo, eu, Abacuque, sou o público da maldade humana. Tudo está lá dentro, no profundo da alma dele, que não é reta. Se eu tirasse essa cerca, você veria que todos nós somos a Babilônia. O que impulsionava a Babilônia a matar, a violentar, é o que há dentro do meu, do teu e do coração de todos os homens. Porque ele é arrogante. Vede o arrogante. O arrogante, ele é caracterizado pela exaltação de si mesmo. Tudo o que ele faz, a Babilônia está fazendo isso, mas o que ela faz no macro é o que você é no micro. Tudo o que você quer é ter o teu nome em evidência. Todas as amizades que você escolhe é pensando como eu vou me beneficiar, como ele vai me colocar numa roda de pessoas importantes. O quão importante seria tirar uma foto com esse homem, porque o meu Instagram vai explodir se eu tirar uma foto. Tudo que você faz, você acha que isso é nada, é bobagem. Não! A nascente do pecado é essa arrogância, essa vontade de sobrepor. E quando você vê as grandes tragédias que a Babilônia vai fazer, você fica horrorizado. Mas isso, a Babilônia é o espelho do que está dentro de você. Você só não faz o que a Babilônia faz porque você não tem o poder da Babilônia. O vinho, a riqueza é traiçoeiro. Isso é um engano, isso é o poder da arrogância. O poder de você buscar desenfreado a glória. Você se corrompe, ela te engana e você busca a glória, como eu buscava um carrinho, depois uma bicicleta, depois um celular, e depois um casamento, e depois a faculdade, e depois um emprego, e você está embriagado, e eles não param. A Babilônia é isso, eles não param. Eles acabaram de vencer a Síria, eles não param, eles querem mais. É natural, você vai ver isso em jogador, você vai ver em todo mundo. Ele tem uma vitória, ele ganha o Grande Slam, ele ganha a Copa do Mundo. É 2 meses, acabou, eu quero mais glória.
Eu quero mais dinheiro, eu quero mais poder, eu quero mais status, eu quero mais like, eu quero mais curtida. Você não é diferente da Babilônia. Isso entorpece, é traiçoeiro, até te levar à morte, à agonia, à tristeza. É como a sepultura, nunca tá bom, nunca basta. Isso é você, isso é a Babilônia. Você está embriagado, o seu desejo é impetuoso como a sepultura, como o Sheol, nunca se farta, é impossível, é veraz, é selvagem. E se alguém não der o que eu desejo, você quer conhecer uma pessoa, é você quebrar a expectativa. Ela tem uma expectativa, ela está encostada em você porque ela tem uma expectativa. O que essa pessoa pode me dar? E quando você não dá o que ela quer, você vai conhecer ela. Aquela pessoa que você fez juramentos de amor eterno. A incompatibilidade de gênero. Nada. Eu tinha uma expectativa, eu projetei uma glória para o meu nome, mas ela é contrária a mim. Ela pensa totalmente diferente de mim. Não é. É que você casou com ela para que ela era um tijolo apenas que ia ajudar a edificar a minha torre. Mas não é diferente de mim. Eu tenho que largar, eu tenho que procurar, eu tenho que ser feliz. Não é diferente de você, Babilônia. Ela junta para si, Deus vai dizer, ela junta todas as nações, reúne todos os povos. Mas eu não sou a Babilônia, eu nunca reuni todos os povos. Que é isso? Nunca fiz isso. Claro que não, você não tem o poder da Babilônia. Mas o que estava comichando no coração da Babilônia é o que está no seu. Todas as pessoas que te rodeiam, é você juntando, reunindo as pessoas com um objetivo. E o objetivo é o teu nome, a tua glória, o meu sucesso. Como eu me promovo com isso? Eu quero dominar, eu quero possuir, eu quero juntar glória. Pessoas não são pessoas, são tijolos que me ajudam, que me agregam. Existem pastores onde a coisa mais horripilante que você vê na internet, você é o resumo das pessoas que te cercam. Por isso que você tem que se juntar com pessoas ricas. Você é a soma, é a média das pessoas com quem você anda. Você anda com pobre? Por isso é pobre. Aí. Tem que andar como rico, filho. Tem pastores pregando isso. Isso é exatamente a boca da serpente falando. Esse é o coração da Babilônia gritando. É isso que a Babilônia fazia. Quando ela pegava nações, não é porque eu quero disciplinar vocês, eu quero dar aula, eu quero catequizar vocês, eu quero ajudar, não, eu quero destruir. E vocês, o que sobrar? Quem que sobra? É velho, mata. É criança, não precisa, mata. É jovem, é bonito, é inteligente. Opa, isso aí pode levar para... Leva a Babilônia, se é inteligente vai ajudar nós muito lá. Era isso. Você vai, não, a Babilônia é um horror. Deus está dizendo, Abacuque, todos estão debaixo do mesmo pecado. Ele instrumentaliza tudo e a todos para o meio, para a sua própria exaltação. Isso aqui que Deus está ensinando, mostrando a Abacuque, isso é a doutrina da depravação total. O problema não está fora de nós. Eu tive uma fase da minha vida que, acho que, não sei se todo mundo passou por isso, mas teve uma época aí, acho que foi uns 10 anos atrás, ficou em alta, que o problema do mundo eram os governos secretos. Lembra? Quem lembra? Os Bilderbergs. Nossa, eu fazia parte de uma seita, eu fiquei fascinado com isso. O problema do mundo é que existe os Illuminatis. Existe um grupo secreto, e aí eu pegava a nota do dólar e ficava horrorizado. Meu Deus, tem uma coruja aqui mesmo. Tem uma coruja, isso aqui é o símbolo não sei do que. O símbolo é o governo secreto que manipula a sociedade. Mas dentro da minha casa eu manipulava a minha esposa. A minha procura, o governo está manipulando. Mas é o que você faz. Eles mentem, eles escondem. É o que você faz. Isso é você. Eles fazem narrativas. Eles inventam história, mas você inventa história. Você esconde informação. Tudo. O que é o mundo? O mundo, o que é os grandes impérios? O que são os grandes homens? É o teu coraçãozinho elevado à 10ª potência. É o que acontece na sua casa. É o que acontece no mundo.
O problema não é um governo secreto. Olha lá o que acontece na sua casa lá. Tem birra lá, tem um fazendo vingança com o outro. Vou me vingar de você. Eu acho que a vingança não é com a faca, com um canhão. Você nem tem um AK-47, graças a Deus, né? Senão já tinha sido muita tragédia já. Eu vou me vingar da minha esposa. É isso que a nação faz com a outra. Mas ela, olha o que ela fez comigo. Pois é isso que o Putin está falando para o Zelensky. Essa é a resposta de Deus. E nós vamos ver a doutrina da depravação vai dizer o quê? Todos os homens têm a alma torta. O arrogante tem a alma que não é reta. Qual homem aqui que tem uma alma reta para com Deus, amados? O que Romanos 3 vai dizer para nós? Nós lemos aqui. Não é a Babilônia que é arrogante e tem uma alma torta. Todos nós somos a Babilônia. Todos nós temos uma alma inclinada naturalmente para o pecado, desalinhado. O que deveria ser amor a Deus virou amor próprio depois da queda. Vocês são filho de Adão, eu sou filho de Adão. Deus fez você para a glória dele, você vive para a tua glória. É por isso que você está desanimado. Eu estou cansado. Cansei de esperar em Deus. Essa é a frase bonita, né? Eu cansei de esperar em Deus. Eu estou cansado, estou dizendo. Até os discursos humildes que você tem é porque a sua glória foi tocada. O que você sonhou para a tua vida não está acontecendo. Porque aqueles que amam o Senhor, confiam no Senhor, eles são como montes de céu, eles não se abalam. Mas você está abalado, você está perplexo. O que deveria ser submissão a Deus virou arrogância. Você agora murmura de Deus. Você reclama do sol, você reclama da chuva, você reclama da comida. O que deveria ser satisfação em Deus, descansado em Deus, o que virou agora é uma sede insaciável de glória. Começa no carrinho, termina na liberdade financeira que não acaba nunca. É como a sepultura. Você está em busca de glória, em busca de glória, em busca de glória, mas Deus está falando para Abacuque que vocês foram destituídos da glória. O que dentro de vocês é um buraco mortal, como a sepultura. A sua alma é arrogante, não é correta, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e você se tornou essa sepultura, essa morte, essa natureza faminta. Nunca basta, sempre mais glória, mais conquista, mais adoração, mais like. Essa é a raiz de toda a insatisfação. Pode perceber que todo pecado que você comete é a raiz dessa busca de glória. Quando dá certo, você se demonstra um completo arrogante, mala, bate no peito, olha o que eu conquistei. Quando não dá certo, ira, revolta, insatisfação, incredulidade e tudo. É você, é um poço sem fundo. Você cavou para você abandonou a fonte de água viva. Essa é a história da raça humana. Você, Israel, me deixou fonte de água viva e cavou para si cisternas rotas e que não retém as águas. Você chega, abre, faz buraco, chega lá, cadê a água? Não tem água, você está sempre com sede. Essa é a Babilônia, você está assustado. Essa é a Babilônia. Eles vão passar por vocês como um trator passa por cima de vocês. Mas como que Deus pode fazer isso? Você faria isso. Você é isso. A sua alma não é reta. Mas como isso pode consolar Abacuque? Isso é arrogante, ele substitui Deus. Ele levanta, nós vamos ver daqui a pouco, ídolos, a riqueza. Cada um tem um ídolo, depende. Falar, não, Fernando, aquele pecado lá, eu não cometo não, é porque você tem outro ídolo. O ídolo da Babilônia era conquistar, mas você pode ser outro. Aí você comete outro pecado, aí você fica horrorizado com o pecado da Babilônia. Mas o teu pecado, a raiz do teu pecado é o mesmo. É que você adora o dinheiro. Aquele lá adora sucesso e fama. Os caminhos, mas a raiz é a mesma. Eu sou um pai. Pega o filho e transforma o filho em ídolo e acha que isso é mais santo. Não, eu sou um pai de família. É um ídolo. O teu filho é um ídolo. Você destrói a vida do teu filho. Porque ele não é um Deus, você chama ele de Deus, mas ele não é um Deus, você vai destruir ele. Ele nunca vai atender às suas expectativas, ele vai se cansar, porque você está esperando dele algo que ele nunca pode te dar. E no final você vai encontrar uma profunda frustração, porque eu fiz tudo por essa criança, olha onde veio dar. Mas parece bonito. Não, meu filho, mas é um ídolo, se tornou um ídolo.
E você pode dizer, nossa, olha que coisa horrível que a pessoa faz, mas o que impulsiona você, o que está por trás é uma alma torta, que não é reta, que busca glória, domínio. Porque você mudou a glória de Deus incorruptível e transformou isso em imagem de semelhança daquilo que é corrupto. E a única esperança desse homem torto, Deus vai falar aqui, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, já no versículo 4, antecipa a doutrina da justificação. O justo, ele não vive diante de mim porque ele é menos pecador. Não bata no peito e diga, eu não sou como aquele. Você não vai viver na minha presença porque você é melhor do que alguém. Você é arrogante. Você só pode viver. O justo só vive porque crê em Deus, porque ele depende da graça. E Paulo vai interpretar esse versículo 2,4 lá em Romanos 1,17. Ele diz, pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11, Paulo vai dizer, é evidente que ninguém será justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé, e pela graça sois salvos mediante a fé. É isso que ele vai antecipar. E agora Deus dará a sua maldição sobre todos os arrogantes. Os irmãos, anotem aí. Começa uma sessão de ais agora, por causa dessa alma torta. Isso vai desencadear, como nós estamos vendo em Juízes, em ruína. E Deus começa então a amaldiçoar. Essa alma arrogante te levará a pecados maiores. E Deus começa então a atribuir maldição sobre a conduta dos homens. É o que nós vamos ver em Abacuque, é o ais. E aqui nós vamos ver que Deus vai mostrar para Abacuque que nós não somos apenas alguém um pouco torto. Na verdade, nós somos construtores da nossa própria vergonha. É incrível que tudo que a Babilônia está fazendo aqui é construir a sua própria vergonha e ruína. E esse é o caminho de todos os homens. Primeiro ai, versículo de 6 a 8. O ai de acumular riqueza, roubando vidas. Eles roubam, eles estão extorquindo, ele está esmagando os outros para subir. Por causa dessa insaciedade por glória, ele vai pisar nos fracos para aumentar o seu patrimônio. E você diz, mas isso é Babilônia, Fernando. Não. O esposo que trabalha como um louco para construir uma casa grande, enquanto abandona emocionalmente, fisicamente a sua esposa e o seu filho, é a mesma coisa que te impulsiona, querido. Empresário ou mesmo funcionário que mente no relatório, sonega imposto, frauda, destrói os concorrentes de forma injusta, desleal, e ainda diz que é uma oportunidade de negócio, é esperteza. Fazem copies, marketings mentirosos, prometem coisas que nunca vão cumprir, trazem expectativa às pessoas, tiram o dinheiro dela, faz elas comprar algo que aquele produto não entrega. É o mesmo coração da Babilônia. A única diferença é que você não tem o poder da Babilônia, mas dentro do teu micromundo você faz a mesma coisa. O que Deus vai dizer? Ele tem uma sentença: você está construindo a sua própria ruína. Você que acumulou a força, tudo que você acumulou é o ai que Deus vai dar, vai se levantar contra você. Você será saqueado como você saqueou. O sangue dessas pessoas que você enganou, roubou, clama contra você. É o primeiro ai. Essa é a glória. Aonde vai parar a glória do homem? O segundo ai, do versículo 9 a 11, diz a respeito de construir segurança. Eu estou preocupado, eu tenho que fazer meu pé de meia, eu tenho que construir o meu futuro. E eles faziam isso. A Babilônia fez o que fez porque eles estavam preocupados: se a gente parar, outro império aparece e derruba nós. Você fala, isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Isso é o pecado de construir muralhas de conforto, estabilidade em cima da miséria e do sofrimento que nós causamos.
pessoas que abandonam o lar. Dentro do nosso mundo, na nossa realidade, nós vemos isso todo dia. Abandonam o lar para construir um futuro melhor, enquanto os filhos estão abandonados, carentes, feridos, casamentos desfeitos por incompatibilidade, a revelia dos filhos. Filhos que vão carregar uma cicatriz para a vida toda por causa do teu egoísmo. Pessoas que vencem na vida por meio de acordos corruptos, amizades interesseiras e dizem: Deus me abençoou, Deus tem me abençoado. Qual que é a sentença de Deus? Olha o que Deus vai dizer: as pedras das paredes vão gritar, o madeiramento das suas mansões vai testemunhar contra vocês, essa Porsche na tua garagem vai clamar contra você. Eu sei de onde que veio esse dinheiro, eu sei o que custou para você formar essa sua tão almejada segurança financeira. Eu sei a custo do que você construiu essa fortaleza. A tua mansão vai clamar contra você. É muito forte o juízo de Deus contra o arrogante, e o assustador que o arrogante sou eu, que sou você. O terceiro ai é no versículo 13, que é fundar a vida sobre sangue e injustiça, fundar cidades, negócios, família, ministério, sobre mentira, violência, corrupção. Irmãos, nós temos igrejas erguidas em cima de mentira, de politicagem suja, pastores que sobem no púlpito e fazem promessas mentirosas, absurdas, e pessoas pobres ouvindo que deixa o teu dinheiro no altar. A fogueira santa de Israel, ele deixa o carro, ele deixa a casa, e o pastor depois pega o helicóptero e vai embora. Pessoas que sustentam falsos pastores, seitas, vocês são cúmplices, existe um ai, existe uma maldição para você. Deus está dizendo a Abacuque: homens, mulheres que constroem as suas carreiras atropelando reputação, matando o sonho, quebrando aliança, destruindo a dignidade dos outros para subir dentro da empresa. A sentença de Deus é: você vai trabalhar para o fogo. É o que Deus está dizendo a respeito da Babilônia e que se aplica a nós. Todo o seu cansaço, todo o seu trabalho será para nada, sua glória será cinza. No quarto ai, a coisa vai descendo, no versículo 15 a 17, eles embriagavam para expor a nudez, eles seduziam, corrompiam, humilhavam, usavam pessoas como brinquedo para o seu prazer sexual, pessoal, embriagava as mulheres. É isso que a Babilônia fazia, e tirava a roupa delas, e abusava delas. Hoje, você vai dizer: não, isso aí não, Fernando. Meu querido, as suas pornografias estão diante de Deus. Você que acessa site imoral, Deus está dizendo: vocês financiam toda uma rede de pornografia. Essas moças são drogadas, usadas, abusadas e por fim descartadas. E tudo isso porque você financia toda essa audiência. Por que essa indústria é tão grande? Porque você está lá se banqueteando com isso. Usam crianças pobres para você banquetear nos seus prazeres, escondido dentro do seu quarto. Você usa mulheres emocionalmente abaladas e depois descarta. Mente para mulheres, mente para as pessoas, simplesmente para saciar os teus desejos. É a Babilônia dentro de você. Existe um ai para você. Deus está dizendo: você será envergonhado. Você tirou a nudez delas, eu vou tirar a nudez de vocês. Você beberá o cálice da minha ira, da minha mão, eu vou te dar um cálice, e você será coberto de vergonha e de horror. Os seus históricos que você deletou estarão todos diante de mim naquele dia. Eu vou mostrar a tua vergonha, eu vou mostrar a tua nudez, eu vou mostrar a rede de sujeira que você estava patrocinando. Você é a Babilônia. O quinto ai é se prostrar diante de ídolos mortos
eles abandonou o Deus vivo, e eles levantaram a pedra, clama a madeira. É o que os homens fazem ao abandonar o Deus vivo para adorar o sucesso, a própria imagem, os prazeres, a religião vazia. Cristãos que usam o nome de Deus para construir seus reinos pessoais. Crentes que abandonam a comunhão da igreja dos santos por causa de paixões infames, dinheiro, mulheres, riqueza. A sentença de Deus é: suas bocas ficarão caladas. Seus ídolos não vai te ajudar naquele dia. Você encherá de vergonha em vez de glória. A taça da mão direita do Senhor se voltará contra vocês, e a sua vergonha será derramada sobre a sua glória. E para ter certeza que você está incluso nessa lista aqui, queridos, do versículo 20, para encerrar a palavra de sentença de Deus, ele diz: cale-se diante dele toda a terra. Meu querido, quem de vocês escapa dessa lista aqui? É só a Babilônia? O problema aqui era a Babilônia, só. Deus fala: não, cale-se diante de mim. É o que Paulo vai dizer em Romanos. A minha lei é para que todo mundo cale. Diante disso aqui, diante dessa lista aqui, não há ninguém que levanta a mão e diz: eu sou justo pelas minhas obras. Cale diante dele toda a terra. Todos foram contaminados pelo mesmo mal. Essa busca de vocês não produziu vida. O resultado disso é que vocês fabricaram mortos, imagens sem fôlego. Vocês todos, não é só a Babilônia, Abacuque, todos, vocês merecem ser cobertos de vergonha, humilhados, silenciados, destruídos. Todos nós somos Babilônia em miniatura, e todos nós merecemos os ais que Deus está lançando aqui para aquele que não tem a alma reta. Mas como isso pode consolar Abacuque, amados? Palavra pesada. Deus vai dizer: aqui vem o consolo de Deus para Abacuque. O Senhor, porém, está no seu templo. Tudo vai ser destruído. Maldição, vergonha sobre toda a terra. Pecado há em Judá. Mas eu estou no meu santo templo. Não mudou nada. O pecado de vocês, a idolatria de vocês me recusaram, eu continuo no templo. Eu estou assentado no meu templo, apesar da idolatria da Babilônia, apesar do pecado de Israel, apesar da vergonha humana. Deus permanece soberano. A sua rebeldia não me abalou no meu santo templo. Meu templo continua de pé. Jerusalém caiu, eu não caí. Deus, aonde foi parar as tuas promessas, a aliança? O povo de Israel está indo para a Babilônia. Eu continuo reinando soberanamente. O fracasso do povo de Deus não anula as minhas promessas, porque eu nunca confiei no poderio de vocês, na santidade de vocês. Eu não chamei Abraão porque ele era forte. Eu não fiz promessas a Abraão porque ele era um homem de fibra. Ele era um pecador como todo mundo. Eu nunca dependi da santidade, de obras de vocês, de nada. O fracasso de vocês como nação não anula as minhas promessas, o meu plano. Eu estou reinando, eu sou invencível. Eu estou no meu templo. Eu governo soberanamente sobre cada coração podre de vocês. A sua segurança, Abacuque, não está na santidade de Judá. Judá está se deteriorando. Eu nunca dependi de Judá. Eu nunca dependi de Israel. Eu sou soberano. E sabe o que eu vou fazer? Versículo 14, no meio dessa confusão, no meio dessa Babilônia, nós temos o versículo 14: eu encherei a terra com a minha glória. Essa é a resposta de Deus à fome de glória humana. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você buscou glória vazia, você criou torre de orgulho, você fabricou seus ídolos, mas Deus, em sua graça, Ele promete: eu vou envergonhar a glória de vocês, mas a minha glória que vocês tentaram apagar, eu vou encher a terra com a minha glória. O pecado de vocês que lutam contra a minha glória, eu vou engolir ela. Essa terra que está marcada por uma busca de glória vazia, inútil, eu vou encher ela com a minha glória.
E o pecado de vocês e a rebelião de vocês não muda. A minha terra será cheia da minha glória. Não seus ídolos, mas a minha glória. O nosso anseio por glória será finalmente satisfeito, não em nós mesmos, mas nele. Nós seremos cheios, a terra será cheia da glória de Deus. E o Evangelho ele está totalmente implícito aqui, porque todos nós merecíamos ser cobertos de vergonha, todos nós merecíamos beber o cálice da ira de Deus. Mas quem fez isso, queridos? Como é que Deus encheu a terra da sua glória? Onde começou isso? É quando Jesus, que é o oposto de nós, ele esvazia-se de sua glória. Ao passo que nós queremos se encher de glória, Jesus, ele esvazia da sua glória, ele desce até nós, ele bebe o cálice amargo do Pai. O que tem nesse cálice amargo do Pai, queridos? Todos os ais que eu e você merecíamos. Ele carrega todos os ais dos teus pecados e dos teus pecados horríveis. Ele bebeu para que nós pudéssemos ser cobertos com a glória que ele conquista sozinho, envergonhado, bebendo o cálice naquela cruz, esvaziado de toda a glória. Ele bebe o cálice para naquele dia nos cobrir com a sua glória. O que Deus está prometendo para Abacuque é uma redenção. Pode escrever, Abacuque, pode escrever. Você buscou glória, você perdeu tudo, mas Cristo deixou, ele vai deixar glória, e ele vai ganhar tudo para todos, e o justo vai viver pela fé nesse Cristo que se esvaziou. É pela fé no meu Filho que vocês serão vestidos de uma glória que vocês não merecem, de uma glória que não se apaga. E Abacuque vê então que Deus está no controle mesmo em meio à destruição. As promessas de Deus, o pacto de Deus, a aliança de Deus não vai cair por causa de Judá. Deus vai esvaziar da sua glória, Deus vai encher a terra da sua glória. Na cruz ele fez isso, não porque os homens são fiéis, nós não somos, mas porque Deus é fiel. Abacuque vê que a fome por glória, ela será satisfeita, não por mãos humanas, não pelos seus ídolos, mas pela graça soberana de Deus. E esse é o consolo que leva Abacuque ao capítulo 3. E no Abacuque 3, nós vamos ver no próximo domingo, ele não está mais perplexo, ele está adorando. Ele não está mais em revolta, mas ele está em rendição. Ele não tem mais medo, mas ele agora tem uma confiança jubilosa. O mundo está debaixo, encerrado no pecado, mas Deus vai encher a terra com a sua glória, apesar de nós, porque o Filho dele vai se esvaziar da glória, o Filho dele vai beber todo o cálice da ira de Deus, todo o ai, toda a maldição final cairá sobre o seu Filho, e ele vai então no Abacuque 3, ele vai dizer: mesmo que a figueira não floresça, ainda assim eu vou alegrar no Deus da minha salvação. Amém, amados?